12 horas e 27 minutos, de volta com o 12 em ponto 98. Agora a gente vai falar sobre um tratamento que até pouco tempo era pouco conhecido, né, das pessoas, e está sendo agora muito utilizado para o tratamento de vítimas gravíssimas da Covid-19, né, quando o pulmão ele fica muito prejudicado, atacado pelo coronavírus. O caso do ator Paulo Gustavo, viu, Tiago Rebolo? Paulo Gustavo está internado no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março para se tratar da Covid-19. O ator é muito conhecido, ele fez aquele Minha Mãe é uma Peça, né? Fez vários filmes, um humorista muito querido. E aí, a novidade de ontem para hoje, né, é que um novo boletim médico divulgado ontem, inclusive pela assessoria do ator Paulo Gustavo, diz que o quadro dele ainda é grave, mas ele está apresentando uma melhora. Então, encheu aí os fãs, os amigos, os familiares de esperança. Então, segundo esse boletim, felizmente não surgiram novas complicações nos últimos 4 dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda muito preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. E também foi verificada aí uma boa resposta a pequenos estímulos. No caso do Paulo Gustavo, o que está chamando bastante atenção, além, claro, da gravidade do quadro dele, né, do carinho, da corrente de oração que os fãs estão fazendo em todo o Brasil, é o tratamento que passou a ser utilizado com ele, um pulmão artificial para tentar recuperar o pulmão do ator. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, Tiago. Pois é, Ana, o Paulo Gustavo que tem apenas 42 anos, né? Pra você ver como a Covid-19 também pode evoluir para uma forma mais grave mesmo entre as pessoas com menor idade, né? O Paulo Gustavo internado aí no Rio de Janeiro. Pois é, Ana, o Paulo Gustavo está sendo submetido à terapia de ECMO, né? Que é a oxigenação por membrana extracorpórea. Pra gente falar em termos mais simples aqui, seria um pulmão artificial, que é utilizado ali para ajudar na recuperação do paciente. Mas quem vai explicar mais detalhes para a gente sobre como funciona esse tratamento, como é que é operado esse pulmão artificial, é o Dr. Fernando Carriço, que é médico intensivista, opera a terapia de ECMO aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, Ana, é um tratamento também muito restrito. As informações que a gente tem aqui no estado todo, só tem 3 máquinas dessa, né? Aqui na rede privada de Natal, por exemplo, apenas um hospital opera com essa terapia de ECMO. Mas o Dr. Fernando é quem vai explicar os detalhes aqui pra gente. Seja bem-vindo, Dr. Fernando, boa tarde. Oi, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Primeiramente, sim, agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, né, na nossa atualidade, essa nova atualidade nossa. Uma triste realidade que você comentou, de muitos pacientes jovens evoluindo com falência pulmonar, né? Eu sou intensivista, presidente da Sociedade Norte-Grandense de Terapia Intensiva. Eu tenho um manuseio da ECMO, mas a gente acaba não operando a ECMO até pelo fato de não ter a terapia disponível assim a todo momento aqui no Rio Grande do Norte. Não é um procedimento largamente utilizado, não, né, doutor não Fernando? Ela é um procedimento de indicação bem específica, sabe? Ele é muito específico, não é? Meu familiar ele foi para ventilação mecânica, portanto vai usar ECMO. Não é bem assim que funciona. Mesmo em ventilação mecânica, as indicações são bem específicas, bem criteriosas e tem muitas contraindicações também. Então, assim, não é todo mundo que vai se beneficiar do uso da ECMO só porque está em ventilação mecânica. Doutor Fernando, é isso mesmo? É um pulmão artificial? É um pulmão que fica trabalhando do lado de fora do corpo? Isso. É como se fosse uma hemodiálise mais complexa? Perfeito. Como é que funciona? Explica pra gente. Como é que funciona e quando é que é realmente indicado? Eu acho que a sua analogia aí tem uma boa... Foi uma boa analogia, porque a hemodiálise ela faz as funções do rim e a ECMO, quando indicada para falência pulmonar, faz as funções do pulmão, né? O paciente que evolui com disfunção pulmonar grave, na ECMO, na COVID ou em outras doenças que também podem evoluir com disfunção pulmonar grave, eles acabam perdendo a capacidade de oxigenar o sangue, né? Que é a função primordial do pulmão, e também de tirar o gás carbônico dentro da nossa circulação. Não filtra mais o pulmão. Não tira o gás carbônico que a gente está produzindo continuamente, né, através da respiração celular.
e também ele não coloca o oxigênio para executar a respiração celular. Então, a ECMO, que é uma membrana de circulação extracorpórea, ou seja, você vai colocar esse paciente acoplado nela, tirando o sangue dele, né? Você vai colocar uma cânula grande, vai extrair o sangue desse paciente, colocá-lo em contato com essa membrana vai jogar oxigênio para dentro do sangue, e essa membrana também, ao mesmo tempo que coloca o oxigênio para dentro do sangue, tira o gás carbônico, porque também se a gente acumular gás carbônico, a gente também vai ter muito problema com isso. Inclusive é uma das indicações de ECMO, gás carbônico muito alto, por um tempo prolongado, é uma das indicações de ECMO. Então esse sangue passa por essa membrana exerce a função pulmonar e volta para o organismo com pouco CO2, né, pouco gás carbônico e oxigenado, né? Então é realmente uma analogia pertinente, que é realmente uma substituição à função pulmonar. O que a gente tem acompanhado na evolução dos casos de Covid, doutor, é que realmente o pulmão é logo atacado, né? E tanto é que os pacientes quase todos precisam de oxigênio, né? De um suporte de oxigênio. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, e tem pacientes que chegam à intubação. Exatamente. Né? E aí, esse tratamento do pulmão artificial seria a última... Depois da ventilação, mais um estágio. Essa doença é uma doença que ela comete vários sistemas, mas ela comete com maior intensidade, né, e com maior repercussão clínica as funções pulmonares, né? Desde essa sequência, é uma sequência pertinente, essa que você acabou de descrever, desde aqueles pacientes que não precisam de oxigenoterapia, passando até aquele paciente que precisa de uma membrana de circulação extracorpórea, porque não consegue, o pulmão está tão doente que não consegue oxigenar. Mas dentro de cada um desses estágios também tem subestágios, né? Então tem aquele paciente que precisa de oxigênio, mas não precisa de muito. Tem aquele paciente que precisa de mais oxigênio, mas não precisa de ventilação mecânica. Tem aquele paciente que precisa de ventilação mecânica, mas não precisa dos parâmetros que tem uma alta ventilação mecânica. E tem aqueles pacientes que, apesar da ventilação mecânica, apesar dos parâmetros altos, eles mesmo assim não conseguem ajudar o organismo a extrair o CO2 e captar o oxigênio. E aí é nessa hora que a gente indica a ECMO. A gente tem acompanhado o caso do ator Paulo Gustavo lá no Rio de Janeiro. Esse tratamento está sendo utilizado. Aqui em Natal, ele também já está sendo utilizado. É um tratamento muito caro. Planos de saúde, SUS, garantem esse tratamento? Ou a pessoa que precisa, por exemplo, tem que sair de Natal para ter acesso a isso? A estrutura organizacional de um centro de ECMO, ela é complexa. Não é só, eu vou montar uma máquina, vou trazer uma máquina, vou comprar essa máquina e vou indicar para esse paciente que está precisando. E aí colocar na máquina e pronto, está resolvido. Não é assim, é bem mais complexo. Apesar da máquina ser uma máquina cara, as cânulas e a membrana ser caro, ela por si só não resolve. Precisa de toda uma infraestrutura laboratorial e de pessoal. Então, mesmo que a gente viesse a dizer, não, vamos comprar uma máquina, colocar no hospital X e vamos iniciar. Não é assim. Vamos treinar toda uma equipe, vamos treinar os médicos, vamos treinar os enfermeiros, vamos treinar o técnico de enfermagem, vamos treinar a fisioterapia, vamos treinar o laboratório, vamos montar uma estrutura direcionada para a ECMO. Então ela é cara não só pelo equipamento, que é caro, pela membrana, que é cara, mas também por toda essa infraestrutura que é necessário vir junto do tratamento. Aqui em Natal, realmente a gente não tem essa estrutura assim, à disposição. Assim, eu vou indicar agora um paciente ECMO, por exemplo, e em meia hora está acoplado. Não é assim. Não é assim aqui, também não é assim em boa parte do Brasil, né? A gente teve um caso emblemático, eu até fui chamado, porque era um grande amigo meu que estava internado em Goiânia, e ele precisou ir para ECMO, passou 20 dias em ECMO, está em casa, está se recuperando hoje, tinha 39 anos de idade, tem 39 anos de idade, e ele precisou ser transferido de Goiânia para Brasília, porque o que é que acontece no mundo, né, no mundo organizado, onde há o planejamento em cima das coisas da saúde, né? Montado centros de ECMO, né? E aí nesse centro de ECMO tem toda essa infraestrutura que eu lhe falei, toda a equipe treinada, tudo andando já encaixadinho
para poder oferecer essa terapia, que é uma terapia complexa, né? Por exemplo, o Canadá tem um centro de ECMO que ele é responsável por 15, 16 milhões de habitantes. Então, uma cidadezinha longe que tem uma UTI pequena, que não tem ECMO, que tem indicação de ECMO, eles canulam, colocam o paciente em ECMO e transportam para aquele serviço de ECMO. Aqui a gente não tem isso bem desenhado, a gente não tem essa estrutura já toda definida, mas sim, seria o ideal. A sua pergunta é em Natal. E agora, eu familiar meu, precisar de ECMO, o que é que vai acontecer, né? Assim, se precisar de ECMO, o plano de saúde não vai pagar, porque não está dentro do rol, ele vai dizer que não está dentro do rol. A família vai ter que arranjar um jeito de pagar, que é muito caro. Muito caro, Muito né? caro. Todo tratamento deve ficar em torno de 300 mil reais, por aí, 250, 300 mil reais. Mas eu imagino que se for necessário, se tiver uma equipe que coloque o paciente em ECMO, imagino que se judicializando talvez se resolva, porque é uma coisa óbvia que salva a vida e salva naquelas condições quando é bem indicado. Salva mesmo. Você que está chegando agora aqui no 12 em Ponto, nós estamos conversando ao vivo com o Dr. Fernando Carriço, que é médico intensivista e opera o tratamento de ECMO, que é o mesmo tratamento ao qual está sendo submetido o ator Paulo Gustavo, que está na luta contra a Covid. Ontem, né, o boletim médico apontou que ele teve uma melhora no estado de saúde. Doutor Fernando, eu queria fazer duas perguntas sobre o tratamento de ECMO. Primeiro, o senhor falou aí sobre toda a estrutura que é necessária para se operar esse tratamento, né? Quantas pessoas, mais ou menos, são necessárias para ficar ali operando, acompanhando o paciente, regulando a máquina direitinho? E também sobre a taxa de sucesso no tratamento. É uma taxa de sucesso equivalente à do processo de intubação, da ventilação mecânica? É maior, é menor? Tem essa estatística? Olha, em relação às pessoas necessárias, a um bom funcionamento da ECMO, a gente vai precisar de um perfusionista o tempo todo lá da ECMO. Esse perfusionista ele opera a máquina, né? Ele está lá vendo se a máquina está tirando o sangue de maneira adequada, se o sangue não está coagulando, está passando pela membrana, se está voltando. Precisa de um intensivista que vai estar analisando os parâmetros, precisa de um cirurgião cardíaco que ele tem que estar à disposição para a mobilização das cânulas. E precisa também da equipe de enfermagem do setor treinada para eventualmente tratar as intercorrências. E isso é 24 horas por dia, né? Não é vai passar uma visita de uma hora e tá beleza, tá tudo bem, vou para casa. Tem que ter essa equipe à disposição 24 horas por dia. Então, assim, não é fácil você montar uma estrutura dessa. E a taxa de sucesso? Olha, a taxa de sucesso não está bem claro, porque é direcionado para Covid. Covid tem 1 ano, né? Tem um pouco mais de 1 ano. E as indicações também, elas variam, né? Então, quando ela é bem indicada, ela tem uma boa chance de se recuperar, mas eu não teria a taxa de sucesso aqui, por exemplo, tem a taxa de sucesso, você colocou em ECMO, tantos por cento vão se recuperar, tantos por cento não vão. Mas o fato é que quando bem indicado, depois que passa aquele tempo que o pulmão desinflama, ele tende a voltar às funções normais. Muitas perguntas chegando aqui para o doutor Fernando Carriço, médico intensivista, que está aqui na bancada conosco hoje ao vivo. Eu vou resumir aqui as perguntas na pergunta que a Luciana Maia fez. Doutor Fernando, essas sequelas deixadas pela Covid são temporárias ou permanentes? A gente fala aí do comprometimento pulmonar, que é uma das principais sequelas, né, que a Covid-19 tem deixado nos pacientes. Geralmente a doença evolui muito rapidamente, o comprometimento pulmonar acontece assim rapidamente. E aí depois, doutor, esse pulmão ele se regenera? Fala um pouquinho mais sobre essas sequelas. Tá, o grau de sequela e quanto o paciente vai ficar debilitado após essa infecção vai variar com a intensidade de infecção, intensidade de produção de fibrose pulmonar no decorrer da doença, né? Então, quanto maior o acometimento, quanto maior a fibrose pulmonar, maior a chance de uma sequela maior. A gente tem visto que até pacientes com acometimento extenso do pulmão, que acabaram até indo para a ventilação mecânica, que conseguiram se recuperar, foram estubados e acabaram indo para casa, com 2 a 6 meses,
as tomografias elas têm melhorado. Então isso é uma boa perspectiva, né? Como é uma doença que ela se comportou de maneira totalmente diferente, a gente não estava preparado para a quantidade de complicação que essa doença traz, a gente não imaginava como é que ela ia se desenrolar, né? Mas a gente tem percebido que mesmo pacientes que foram para ventilação mecânica, que tiveram cometimento extenso, eles têm se recuperado. Passam um certo tempo ainda em casa, em oxigenoterapia domiciliar, e com o decorrer do tempo, com o tratamento, geralmente acompanhado por um pneumologista, ou infectologista, tem conseguido se recuperar e até voltar a ter uma vida normal como antes da doença. Perfeito, são 13h07. Eu quero agradecer aqui imensamente o Dr. Fernando Carriço, médico intensivista, trouxe pra gente aqui todos os detalhes da terapia de ECMO, que é o tratamento ao qual está sendo submetido o ator Paulo Gustavo. Você que está chegando agora, corre lá no nosso canal no YouTube, 98FM Natal. A entrevista vai ficar na íntegra disponível, inclusive com vídeos, viu? A gente estava mostrando aqui, enquanto o Dr. Fernando estava falando, as imagens de como funciona a terapia de ECMO. Então, corre lá para você acompanhar a entrevista na íntegra, todas as explicações do Dr. Fernando. Dr. Fernando, muito obrigado, sucesso nos tratamentos. Obrigado, me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento. É sempre bom trazer essas informações para que a população entenda um pouco mais o que é que está acontecendo, né? Com toda certeza. Doutor Fernando, que Deus o abençoe, o senhor continue aí trabalhando para salvar vidas.